A grande dúvida a respeito das eleições municipais, aquela pergunta que todos estamos fazendo e aquela pergunta que todos querem uma resposta. Qual é o futuro de Datena? Quem vai ficar com José Luiz Datena, o apresentador do Brasil Urgente da TV Bandeirantes? Isso porque é muito especulado sobre a possibilidade de Datena sair como candidato a prefeito na cidade de São Paulo agora nas eleições municipais em 2020. Datena sempre tem o seu nome ventilado aqui e ali para ser candidato de alguma coisa. Em 2018, havia até mesmo a possibilidade dele sair como candidato a senador por São Paulo. Ele tinha, segundo as pesquisas de intenção de voto, 33%, uma quantidade considerável de intenção de voto que possivelmente o colocaria como sendo um senador da República. Mas agora o nome de Datena é ventilado para ser candidato à prefeitura de São Paulo e muita coisa é especulada a respeito do apresentador da Bandeirantes. Algumas pessoas já cravam que Datena poderia sair como candidato no partido de Bolsonaro, mas as coisas não são bem assim. Porque se você não sabe, Datena e Márcio França são amigos muito íntimos e já houve a ventilação da possibilidade do Datena sair como vice-prefeito em uma chapa com o Márcio França. Esse foi um burburinho que começou a ocorrer lá em meados de setembro. Se você não sabe, você que não é de São Paulo, Márcio França ele foi governador do estado quando o Geraldo Alckmin se ausentou para disputar as eleições de 2018. Depois, Márcio França ele foi ali o candidato, tentou a eleição novamente tentou ser eleito governador do estado de São Paulo, venceu o Scaff do MDB estava na frente no primeiro turno, ele conseguiu ultrapassar o Paulo Scaff e foi para o segundo turno com o João Dória, perdendo por uma diferença mínima ali de 1 ponto percentual, uma diferença de 1 milhão de votos, ou seja, Márcio França bateu na trave. E algumas pessoas dizem que ele é o candidato mais forte ali de uma centro-esquerda para conseguir levar a prefeitura de São Paulo. Márcio França já descartou essa possibilidade do Datena, falaram que eles são muito amigos, conversam bastante. Eu também não vejo sentido algum da Datena deixar o Brasil Urgente, deixar a sua carreira na televisão para ser vice-prefeito. Não faz muito sentido. Faria sentido se Datena saísse como candidato a prefeito. Mas não foi somente o Márcio França que cortejou o Datena, que houve esse flerte com o Datena. O deputado federal Marcos Pereira, do Republicanos, que é ligado ao bispo Edir Macedo, também teve esse flerte para tentar puxar Datena para o Republicanos. O que nós sabemos até agora é que Datena ele é filiado ao Democratas, ele é filiado ao DEM. E hoje o DEM ele é um partido ligado ao Bolsonaro. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, pelo menos até a gravação desse vídeo, ainda continua sendo ministro da Casa Civil. Então, e ele é do Democratas, então há uma relação de proximidade entre o Democratas e também Bolsonaro. E Bolsonaro quer Datena como sendo o seu candidato. Há um problema, é necessário encontrar um partido para José Luiz Datena. O Datena poderia se filiar ao PSL, mas Bolsonaro não está mais no PSL. E o Aliança pelo Brasil dificilmente vai conseguir ser regularizado, ou melhor dizendo, regulamentado para essas eleições municipais em 2020. Então vai ser muito difícil o Datena entrar em um partido que tem ali a gerência de Bolsonaro. Vai ter que ir para um partido de aluguel ou um partido aliado de Bolsonaro e, claro, isso causa toda uma dificuldade. O que nós sabemos sobre Datena é que ele está muito bem cotado para ser o prefeito de São Paulo. Uma pesquisa que foi feita em meados do segundo semestre do ano passado apontava Datena liderando disparado as intenções de voto no primeiro turno. Datena ainda não tem partido, mas ele liderava com folga para o segundo colocado, que era Celso Russomano. Russomano sempre dá aquela escorregada no final, sempre perto do segundo turno, ele começa a perder a sua espuma, a perder o seu gás. Como se fosse aquele chopp black que começa com muita espuma e depois vai perdendo. Esse é Russomano. E sempre ele acaba nem indo para o segundo turno. Então, o Russomano na segunda colocação não significa, não quer dizer muita coisa. Agora está tendo na primeira posição, liderando as intenções de voto, tendo o apoio de Bolsonaro, é algo que nós precisamos observar. E Datena vai decidir, aparentemente, pelo que nas notícias estão dizendo, até o final agora do mês de janeiro, Datena vai tomar uma posição a respeito de sua candidatura para a Prefeitura de São Paulo. Se ele vai sair ou não, nós precisamos observar, porque se Datena sair com a benção de Bolsonaro, ou seja, se Datena for o candidato de Bolsonaro, vai ser uma ótima oportunidade para nós mensurarmos o poder de influência de Bolsonaro. Como que o Bolsonaro vai estar até outubro? Será que ele vai estar com os 30%? Será que ele vai estar ainda mais desgastado do que ele já está esse ano? Será que ele vai perder esse piso dos 30%? Vamos continuar observando,
porque as eleições de 2020 elas vão ser um parâmetro muito interessante a respeito da força e do poder de influência de Bolsonaro. E ele também precisa mostrar essa influência, ele também precisa mostrar essa força, porque caso contrário, nós já estamos discutindo muito isso, até os militares começam a falar de uma possibilidade de Sérgio Moro sair como candidato a presidente da República em 2022. Moro e Bolsonaro estão em rota de colisão eleitoral. Ambos disputam uma parcela do eleitorado muito parecido. E vocês sabem que se o defensor do Caixa 2 acabar disputando uma eleição juntamente com Bolsonaro, em partidos diferentes, é bem possível que o presidente da República nem vá para o segundo turno. Porque vocês sabem que a aprovação de Moro, o defensor do Caixa 2, é muito maior e o defensor do Caixa 2 também tem um grau de confiança, a população confia muito mais em Moro, o defensor do Caixa 2, do que em Bolsonaro, o presidente da República. Então vamos esperar a movimentação de Datena e assim que nós tivermos mais notícias a respeito dele, vamos vir aqui no canal do Professor Leonardo e divulgar isso em vídeo. Então ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo a respeito dessa cobertura super especial das eleições de 2020 e também me siga no Twitter, @profleoficial.